Boa tarde, muito obrigado pelo convite à comissão organizadora. Meu nome é Rafael. Eu vou falar, lamentavelmente, para vocês, para muitos de vocês, sobre medicações. Foi muito engraçado, eu estava descendo o elevador, o doutor Nassif não me conhece, aí ele desceu junto comigo. Ele não me conhece porque eu sou muito novo, né? Aí ele estava descendo comigo, ele falou assim, putz, vamos ter que ouvir esses caras falar de droga de novo, não aguento mais. Bom, vamos lá. Isso aqui são meus conflitos de interesse. Olha só, quando a gente vai falar de descalonamento, primeiro a gente precisa saber qual é o padrão atual para saber o que pode ou não ser descalonado. E em se tratando de doença HER2 positiva, nós temos o backbone do tratamento sistêmico, são os quimioterápicos antraciclina, carboplatina ou o conjunto de toda a quimioterapia. E em relação à duração, que também poderia potencialmente ser descalonada, nós temos AC seguido de TH seriam 8 ciclos, TCH seriam 6 ciclos, mas existem alguns estudos fazendo apenas 12 semanas de quimioterapia com terapia anti-HER2. Então aqui estão os padrões atuais, AC-THP ou TCHP, esse é o padrão atual e nós vamos falar em cima disso. Um outro conceito que é importante é, bom, eu não posso esperar 8 anos, 6 anos, 5 anos para saber a sobrevida global de um estudo para saber se eu posso começar a descalonar. Será que existe um surrogate, um indicativo precoce? E nesse sentido, todos vocês sabem, resposta patológica completa se firmou como um bom indicativo prognóstico, porém, na doença HER2 positivo, aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que os alemães eles fizeram um compilado de todos os estudos de neoadjuvância deles e eles observaram que mesmo entre a população que atinge resposta patológica completa, o estadio clínico pré-neoadjuvância ainda mantém um valor prognóstico, ou seja, uma mulher que tinha um T3 ou T4, ou uma axila positiva, ou a coexpressão de receptor hormonal e atingiu resposta patológica completa, ela ainda tem um risco maior de ter uma recidiva subsequente, apesar da resposta patológica completa. E esse conceito vinha assim estável até agora, quando saiu uma nova publicação esse ano, do Dana-Farber, que não parece identificar essa questão da validade do estadiamento clínico. Mas, seja como for, resposta patológica completa é um parâmetro muito importante prognóstico. Vamos falar de retirar antraciclina. Com base em que eu posso retirar antraciclina? Então, o primeiro estudo, o estudo Trifina, todos vocês conhecem, estão carecas de saber, antraciclina seguido de taxano com duplo bloqueio versus carboplatina docetaxel duplo bloqueio. Numericamente, foi até melhor o braço sem antraciclina em termos de resposta patológica completa, com um segmento de 3 anos, nenhuma diferença em termos de eventos. Segundo estudo, TRAIN-2, era um estudo que, na verdade, foi desenhado com 9 ciclos, mas os oncologistas resolvemos acochambrar isso para 6 ciclos, porque dá 9 ciclos ninguém merece. Um braço com antraciclina, outro braço sem antraciclina, mais uma vez, resposta patológica completa idêntica entre os dois braços, mais uma vez, 3 anos de segmento, ausência de qualquer evidência de diferença prognóstica. E mais recentemente, um último estudo que vale a pena mencionar, o estudo Destiny Breast 11, onde eu comparo antraciclina seguido de taxano e duplo bloqueio versus TDXD seguido de taxano e duplo bloqueio. Existia um terceiro braço, e eu chamo a atenção de vocês para isso, um braço só de 8 ciclos de TDXD. Este braço foi interrompido, por quê? Entre outras coisas, por ausência de comparação em termos de resposta patológica completa. Ele não ia conseguir atingir, ou seja, eu dizer que TDXD vai substituir tudo é um engano, mas a comparação de retirar ou não retirar a antraciclina, se eu puder dar os 4 ciclos de TDXD, vocês veem que numericamente é melhor o braço com o TDXD do que com a antraciclina, e com um segmento aí relativamente curto de 2 anos, parece existir uma diferença. Portanto, posso retirar a antraciclina? A resposta é sim. Qual é a exceção? Aqueles casos onde você está na dúvida do HER2. Um laboratório falou que era HER2 positivo, o outro falou que era negativo, mas o positivo te deu uma razão de 2,1. Você está desconfortável? Olha, essa paciente talvez eu deixaria aquele tradicional AC-THP. Mas fora isso, sim, você pode e deve retirar a antraciclina. Vamos falar de retirar carboplatina. Que dado que eu tenho para retirar? Primeiro estudo, um chinês, apresentado no ano passado,
o NeoCAR-HP. O que eles fizeram? Pegaram mais de 700 pacientes e randomizaram para o TCHP tradicional ou apenas THP, tirando a carboplatina. Chamo a atenção de vocês para o fato de que tinha um número relativamente pequeno, uma proporção relativamente pequena de estadios 3. A maioria era estadio 2. E chamo mais atenção para o fato de que uma minoria apenas das pacientes receberam o taxano que nós mais utilizamos, que é o paclitaxel. O mais utilizado foi nab-paclitaxel, que nós não utilizamos com frequência. Seja como for, do ponto de vista de resposta patológica completa, ambos os braços muito parecidos. Um segundo estudo, o estudo Helen 6, esse foi publicado, na verdade, até um pouco antes, é um estudo que comparava nab-paclitaxel seguido de duplo bloqueio ou TCHP tradicional. O que eles observaram? O braço do nab-paclitaxel com duplo bloqueio foi até melhor numericamente e estatisticamente, virtualmente em todos os subgrupos no Forest Plot, isso se mostrou verdadeiro. No entanto, nab-paclitaxel tem essa questão de uma neuropatia um pouco pior, a gente não costuma utilizar essa droga e a gente não tem um segmento suficiente para afirmar em termos de sobrevida livre de doença, se essa substituição realmente vai ter um impacto real, a gente não usa isso na prática. E por último, foi também apresentado no ano passado o estudo COMPASS-HER-PCR, que é um estudo fase 2, é um braço único, mas gigantesco, mais de 2.000 pacientes. E aqui, olhem só, eles encurtam para 4 ciclos de THP, taxano, duplo bloqueio, 4 ciclos só. Ou seja, nós estamos falando de 12 semanas aqui. E para aquelas pacientes que atingiam resposta patológica completa, subsequentemente, elas completariam manutenção com HP, e as que não atingiam resposta completa, elas receberiam a quimioterapia que o oncologista decidisse. O que a gente observa aqui? Esse é um estudo que eu só pus, apesar de ser fase 2, pelo número deles. Eles atingem aí uma taxa de resposta patológica completa na população como um todo de 43%, 44%. Esse número é menor do que aquele que a gente vê com 6 ciclos de químio mais duplo bloqueio. Mas, seja como for, o dado está aí, e se vocês colocam isso e se perguntam um pouco em relação à duração ou número de ciclos numa grande tabela, e essa tabela é de um artigo recente do Tarantino, vocês vão ver que aquelas pacientes que receberam 12 semanas de tratamento, elas têm uma tendência a ter uma taxa de resposta patológica completa menor. Só que a maioria desses estudos são estudos de fase 2, onde o médico podia decidir o que ele faria a seguir. Portanto, a gente perde um pouco o parâmetro de sobrevida livre de evento desses estudos. Ela pode ser muito boa, simplesmente porque eles deram a quimioterapia depois. Enquanto que os estudos maiores de fase 3, com 18 semanas de tratamento, esses sim atingiram respostas patológicas completas extraordinárias, e esses sugerem que sim, nós podemos retirar pelo menos do estadio 2 com certeza a carboplatina. Há quem diga podemos tirar do estadio 3 também, eu pessoalmente não fico totalmente confortável. E tirar toda a quimioterapia, vamos só dar duplo bloqueio. O que acontece? Aqui eu só pus um slide de uma série retrospectiva de 4 estudos alemães. São números menores e aqui, mais uma vez, se não atingisse a resposta patológica completa, o médico podia fazer o que ele quisesse depois de químio. Então, o segmento, essas curvas da direita, elas perdem um pouco o valor, mas vocês vejam que a taxa de resposta patológica completa é bastante menor quando a gente simplesmente dá duplo bloqueio somente. Agora, conceitualmente, pensa comigo. Se eu tiver uma droga que no resgate ela é fantástica e ela resgatar a maioria daquelas pacientes que não atingirem a resposta patológica completa, qual é o problema de eu descalonar? E nesse sentido, o Marcelo vai dar uma aula só sobre isso agora, o TDXD para aquelas pacientes que não atingiram a resposta patológica completa, de fato melhora tremendamente o prognóstico dessas pacientes com um segmento aqui bastante razoável de 3 anos, e isso aqui é hiperselecionando aquelas que não atingiram resposta patológica completa, e, portanto, isso nos anima a cada vez descalonar mais a neoadjuvância. Portanto, o resumo é, neste momento, eu já tiro antraciclina faz um tempo de virtualmente todo mundo, exceto aquelas nas quais eu tenho dúvida do status HER2. Para estadio 3, eu ainda não sinto confortável, mas mesmo no nosso serviço,
tem colegas que sim se sentem confortáveis, e em breve, havendo TDXD para doença residual, a gente vai se empolgar mais com a hipótese de descalonar a neoadjuvância. Muitíssimo obrigado.